Olá, amigos. Antes de começar a falar sobre colorização com aquarela, eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos meus. Ó, esta personagem primeiro foi pintada com aquarela e depois passado nanquim. Este aqui é apenas aquarela em tudo, e os contornos foram reforçados com aquarela também. Essa aqui é uma outra personagem conhecida, é Feiticeira Escarlate, não me lembro o nome. Eu não conheço muito, eu apenas desenho. Este aqui já é um personagem bastante conhecido de todos, né? O Hellboy. Todos os trabalhos foram feitos com aquarela. Aqui um bárbaro, tá? Aqui uma vampirela, não tem aquele rostinho assustador, ela é bem doce, inclusive, mas é uma vampira. Também com aquarela. E finalmente esse viking que fiz há poucos dias. Mas você pode ver que o estilo desses trabalhos aqui é diferente do que eu vou apresentar. Este aqui foi nosso personagem que foi colorido usando aquarelas. Okay? Então, assim, ó, eu vou apresentar o colorido, o trabalho em cima dessa ilustração, desde o início até o fim, mas para isso eu vou dividir o nosso vídeo em três, são três videoaulas com este trabalho. Então hoje nós vamos ver a primeira parte. Então assim, eu peço aos amigos que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, que curtam, comentem, deixem suas dúvidas, ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Vamos então ao nosso vídeo. Olá, amigos. Vamos começar falando dos materiais. Estou usando todos os materiais simples, com preços razoáveis. Não estou usando materiais, digamos assim, profissionais. Não estou usando aquarela de R$ 200, nem bloco de papel de 300 ou mais. O papel que eu estou usando aqui é um Monteval, 300 gramas, o liso, que é um papel excelente para aquarela. Apesar de não ser um papel de fibra de algodão, que são os mais utilizados, mas são muito mais caros. Ele é um papel que funciona muito bem, tá? Esse papel Monteval gosto muito, tanto para o nanquim quanto para aquarela, ok? As aquarelas que eu estou usando aqui são também aquarelas que alguns até chamam de escolar, como no caso da Giotto, mas para os nossos trabalhos aqui eles servem, tá? Para você praticar serve. Talvez se um dia você pegar um trabalho que você vai vender esse trabalho, sabe que você vai ter um retorno muito bom pelo seu trabalho, aí vale a pena usar uma aquarela mais cara, mais profissional. Também estou usando as bisnaguinhas de aquarela da Sakura, também, ou melhor, da Pentel, certo? Da Pentel também tem um preço razoável, tá? O que acontece? A grande diferença de uma tinta, digamos assim, para estudo, para uma tinta profissional, basicamente é a qualidade do pigmento usado. O pigmento é o que dá a cor na tinta, certo? Isso aí vai garantir o que? A durabilidade da sua pintura. As cores não vão esmaecer, o tempo não perder o brilho, tá? Mas essas aqui que eu estou usando, apesar de serem baratas, vai dar um excelente resultado. Eu já até logo vou mostrar um exemplo para vocês. Bom, os pincéis também são pincéis baratinhos. Eu estou usando alguns pincéis de pelo sintético, tá? Que você pode encontrar até na Shopee por um preço assim absurdo de barato. Também estou usando alguns pincéis de pelo de Marta, que eu já tenho em casa, que são um pouquinho mais caros, mas também nada do outro mundo. Os pincéis de pelo de Marta são Tigre, tá? Bom, ó, vocês podem ver, eu colei o meu trabalho com esta fita azul. Esta fita azul ela é melhor que a fita crepe comum, porque quando a gente depois descola, ela tem menos chance de estragar o seu papel, dela colar no seu papel e estragar, ok? Bom, quando a gente está falando de pintura de história em quadrinho, de colorização de história em quadrinho, manualmente, no caso aqui aquarela, tá? A gente não é um trabalho, digamos assim, com cunho mais artístico, como este aqui, por exemplo. Ó, esse trabalho foi feito inteiramente em aquarela sobre lápis, tá? Não tem nanquim aqui. O que acontece? Muitos artistas usam o trabalho primeiro finalizado a nanquim e depois colorido com aquarelas.
ou então no Photoshop, mas no Photoshop a gente já viu em outro vídeo, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como colorir manualmente. Então o que acontece? O colorido desse trabalho aqui será mais simples do que este outro aqui, tá? Esse aqui é uma outra função, é um trabalho, tem função mais artística, é uma outra ideia. Apesar de estar usando os mesmos materiais, usei ali Monteval papel também e usei as mesmas aquarelas. Como a gente já tem o preto aqui do nanquim, que é bastante carregado, então a gente vai tentar fazer uma cor um pouco mais leve, certo? Para não ficar brigando com o nanquim. O que acontece também é que outra característica da aquarela, que é a transparência, né? Espera-se que a profissional, que é as mais caras, tem uma transparência maior também, mas essas aqui também servem. É outra razão porque eu vou usar cores, não vou exagerar nos tons escuros, tá? Bom, você poderia fazer o seu desenho a nanquim, como eu fiz aqui, e depois colorir ela com aquarela. A maioria dos artistas, acredito, que prefere primeiro fazer o colorido com a aquarela e depois passar o nanquim por cima, tá? Porque algumas aquarelas, de repente, se for muito opaca, ela pode tapar alguns traços do nanquim. Mas isso não vai acontecer aqui com a gente, tá? Bom, o que acontece? Para eu ganhar tempo, eu já preparei as cores, tá? Eu já misturei as cores que eu vou usar. Aqui está minha paleta com as cores misturadas, tá? Aqui, por exemplo, esta cor eu vou usar para os tons de pele dele, mas ele não vai ser chapado, vai ter partes mais iluminadas, partes menos iluminadas, tentando dar o volume. Esta outra cor aqui eu vou usar nesta vestimenta dele, ok? Este outro aqui eu vou usar nas partes metálicas. Talvez um pouco aqui, talvez eu escureça também, use uma cor mais puxando para marrom. A mesma coisa aqui nas pulseiras. Eu não misturei todas as cores, eu misturei as cores principais. Uma ou outra corzinha que a gente precisar depois, uma área menor, a gente faz direto. É bom a gente sempre começar com as cores misturadas, preparadas, que você agiliza o seu trabalho, certo? É melhor pensar nas cores antes do trabalho do que durante ele. Esta outra cor aqui, ó, levemente avermelhada, eu vou usar nesta parte de baixo aqui da roupa dele. Mais esses pelos aqui, certo? Esta região um pouco vai se confundir com a perna. Aqui eu vou dar não vou fazer um acabamento 100%, porque como você viu, o desenho não foi acabado. Então a gente vai só dar uma disfarçada aqui, certo? Isto foi proposital, ok? Bom, depois aí finalmente eu vou fazer o fundo. O que acontece? Quando a gente começa a pintar um trabalho, tanto aquarela quanto a óleo, dependendo da forma como você está pintando, a impressão é que vai ficar tudo uma grande porcaria. Mas não, a gente tem que ter paciência. São os primeiros passos que você dá e aí o seu trabalho vai sendo acrescentado coisas a ele, vai sendo refinado até que ele fique da forma satisfatória, de uma forma satisfatória, certo? Então não se assuste se você ver o início aqui e você não gostar. Vamos aguardar até o final. Outra coisa, esse trabalho aqui é um trabalho relativamente grande. Então é bem provável que eu comece ele hoje neste vídeo e continue depois em outras postagens, ok? Então tá, vamos começar o nosso trabalho. Outra coisa que eu também não falei, as técnicas de aquarela. Existem várias formas de pintar com aquarela, certo? Você pode umedecer a região, só a região que você vai pintar. Para quê? Para que ela não escorra fora do papel. Você pode pintar direto na superfície seca, como a gente vai fazer agora, ou alguns artistas também molham toda a figura primeiro para depois pintar. Eu vou fazer assim, desta forma, que eu acho que é uma forma mais adequada para o quadrinho. Vamos pintar cada região, tudo no seco, sem molhar, tá? Então vamos começar. Mas a primeira coisa, como eu trabalho com tinta óleo também, eu gosto muito de fazer uma imprimatura que a gente chama, que é colocar uma cor de fundo. Só que eu não vou colocar em tudo, eu vou colocar essa cor base assim em cima do personagem, tá?
Não é necessário, cada um. Existe, como eu disse, existem várias formas, várias técnicas de pintura. Eu vou usar esta agora. Por que que eu vou fazer isso? Porque na primeira passagem eu já vou marcando as regiões mais iluminadas, menos iluminadas, tá? E além do que, como eu vou usar um tom aqui, um amarelo ocre, isso aí vai dar meio que um matiz depois na figura toda, ok? Então vamos lá, vamos para a prática. Vamos deixar um pouquinho a conversa e vamos para a prática. Vou começar aplicando esta cor base em todo o meu trabalho, tá? Aqui está. É bom a gente sempre ter um papel como este aqui ao lado, ó, que a gente vai experimentando para ver se está exatamente como a gente quer. Se não está exagerado. Tem outra coisa, a tinta aquarela, ela quando seca, ela perde um pouco da cor. Então, às vezes é preciso que a gente coloque um pouquinho mais reforçado, ok? Vamos começar. Eu vou começar pelas partes do corpo dele, depois eu vou aplicar em tudo. Vou suavizar um pouco a tinta, tá? Eu estou pintando rápido aqui só para a gente ganhar tempo. Você não precisa se preocupar em fazer o seu trabalho tão rápido assim. Você pode trabalhar melhor. Pode trabalhar com mais calma. Quando a gente faz uma coisa muitas vezes, a gente acaba ganhando prática, né? Então, a arte em si, o desenho, a pintura, quadrinhos, tudo isso não é só técnica, você tem que ter a prática também. Errei a tinta, quase que eu boto a tinta errada aqui. Vamos lá.
Bom, agora vamos pegar e vamos passar em tudo. Deixa eu pegar um pincel um pouco maior aqui. Esses pincéis, ó, todos comprados na Shopee, ó, pelos sintéticos, são super macios. Depois dessa primeira passada, eu vou interromper o vídeo por alguns instantes para que o nosso trabalho dê uma secadinha, ok? Porque a seguir eu vou continuar. Como eu disse para vocês, não sei se nós vamos fazer tudo isso hoje. É provável que precisemos mais dias, mais outros vídeos. Mas agora nós vamos continuar. Vamos fazer esta base, tá? E vamos continuar. Ó, veja que você não pode botar aquarela muito densa, senão ela pode cobrir o nosso nanquim, que a gente não quer, ok? Aqui não vou colocar, porque depois eu pretendo botar um outro tom e talvez acabe ficando verde. Verde o cabelo do nosso personagem aí, e não é o que a gente quer, ok? Então assim, ó, agora, depois dessa primeira base, enquanto seca, nós vamos aguardar. Esta foi a primeira parte deste nosso trabalho. Logo eu irei postar a continuação. Continue acompanhando o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok? Até lá então.